no qual finalmente Jared fica contente por ter um irmão gêmeo. Mallory avançou rapidamente, empunhando o seu florete. Simon imitou a irmã, segurando a rede de borboletas como se fosse uma espada. O unicórnio sacudiu a cabeça, a sua crina esvoaçando ao vento enquanto galopava silenciosamente para as profundezas da floresta. Ah, disse o elfo dos chifres de folha, agora é que se vê a verdadeira natureza dos humanos. Soltai o meu irmão, berrou Mallory. De repente, Jared teve uma ideia. Socorro, Jared! Gritou rezando para que Simon e Mallory percebessem o que queria fazer. Simon limitou-se a olhar para o irmão meio confuso. Jared! Repetiu Jared. Tens de me ajudar. Simon sorriu-lhe, os olhos iluminando-se-lhe num lampejo de compreensão. Simon, estás bem? Estou ótimo, Jared. Respondeu Jared, tentando soltar uma perna do braço apertado das raízes. Mas não consigo mexer-me. Nós voltaremos com o livro, Simon, prometeu Simon. E eles terão de libertar-te. Não, disse Jared, se vocês voltarem, eles podem manter-nos todos como reféns. Obriga-os a prometer. A nossa palavra é sagrada, fungou o elfo dos olhos verdes. Não nos destes a vossa palavra de honra, disse Mallory olhando para os irmãos, cada vez mais alarmada. Prometi que o Jared e a Mallory poderiam sair da mata em segurança e que se voltarem não serão retidos aqui contra a sua vontade, exigiu Jared. Mallory estava com cara de quem ia protestar, mas permaneceu em silêncio. Os elfos olharam para os três irmãos, um pouco hesitantes. Finalmente, Lorengorn concordou com a cabeça. Assim seja, o Jared e a Mallory podem deixar esta mata. Não serão aqui retidos contra a sua vontade, nem agora, nem mais tarde. Se não nos trouxerem o livro de Arthur, o seu irmão, Simon, ficará connosco para todo o sempre. Permanecerá aqui, sob a colina, sem envelhecer, durante 100 vezes 100 anos. Se alguma vez nos deixar um único passo que dê no chão, fará com que todos os anos que passaram lhe caiam em cima de uma só vez. O verdadeiro Simon estremeceu e aproximou-se mais de Mallory. Ide, depressa, ordenou o elfo. Mallory lançou um olhar penetrante a Jared. Tinha baixado a ponta do florete, mas ainda o segurava à sua frente e não fez qualquer movimento para abandonar o bosque. Jared tentou dar-lhes um sorriso encorajador, mas estava com medo e sabia que isso estava estampado no seu rosto. Abanando a cabeça, Mallory seguiu Simon. Depois de terem dado alguns passos, viraram-se para trás e olharam para ele, antes de começarem a subir a colina íngreme. Pouco depois tinham desaparecido de vista, escondidos pelas folhas. Jared falou então. Tentes de soltar-me, disse. E porquê? Perguntou o elfo dos chifres de folha. Ouviste a nossa promessa. Não te libertaremos até que os teus irmãos nos tragam o livro. Jared abanou a cabeça. Dissestes que não libertaríeis o Simon. Eu sou Jared. O quê? Exclamou Lorengorm. O elfo dos chifres de folha deu um passo em direção a Jared. Os dedos das mãos dobrados parecem garras. Jared engoliu em seco. A vossa palavra é sagrada. Tendes de me soltar. Prova o que dizes, jovem, disse a criatura dos olhos verdes. Os seus lábios estavam cerrados, parecendo uma linha direita e fina. Olhai. Jared sacudiu os ombros até a mochila lhe escorregar para as mãos trêmulas. Ali, no tecido vermelho da aba da mochila, estavam bordadas as letras JEG. Vede, Jared Ivan Grace. Vai-te, disse o elfo dos chifres de folha, pronunciando a palavra como se fosse uma praga. Reza para que nunca mais te encontremos, nem a ti nem aos teus traiçoeiros irmãos. As raízes começaram a desenrolar-se das pernas de Jared e este correu para fora do bosque o mais rapidamente que pôde, nem sequer olhando para trás. Quando chegou ao cimo da colina, ouviu risadas. Olhou para cima para as árvores que havia ali perto, mas não ouviu sinal do Fuca. No entanto, não ficou muito admirado ao ouvir a sua voz, já familiar. Vejo que não encontraste o teu tio. Que pena.
Se não tivesses sido tão esperto, talvez tivesses tido mais sucesso. Jared estremeceu e desceu a correr pela encosta da colina. Tão depressa que mal conseguiu evitar correr para o meio da estrada que ficava lá embaixo. Atravessou a estrada e correu ofegante pelos portões de ferro para o relevado que havia na parte da frente da sua casa. Mallory e Simon estavam à sua espera nos degraus. A irmã não disse nada, mas deu-lhe um grande abraço, o que não fazia muito o género dela. Jared deixou-se abraçar. Não fazia ideia do que ias fazer, confessou Simon rindo. Foi um truque fantástico. Obrigado por terem entrado na jogada, agradeceu Jared com um sorriso malandro. E o Fuca disse-me uma coisa há pouco. Alguma coisa que fizesse sentido? Perguntou Mallory. Bem, estive a pensar, disse Jared. Lembram-se de os elfos terem dito que se manteriam no seu mundo mágico? Manter-te a ti? Perguntou Simon. Eles disseram que manteriam o Simon. Sim, mas pensa no que iam fazer. Iam manter-me lá para sempre, sem envelhecer, lembram-se? Para sempre. Então pensas que... A voz de Mallory fraquejou. Quando me vim embora, o Fuca disse-me que se eu tivesse sido menos esperto, podia ter sido mais bem sucedido em encontrar o tio. Queres dizer que Arthur pode ainda estar preso entre os elfos? Perguntou Simon enquanto subiam os degraus que conduziam à porta da casa. Acho que sim, concordou Jared. Então ainda está vivo, concluiu Mallory. Jared abriu a porta das traseiras e entrou para a marquise. Ainda estava a tremer devido ao encontro com os elfos, mas o sorriso que tinha nos lábios alargou-se. Talvez Arthur não tivesse abandonado a família. Talvez os elfos o tivessem feito prisioneiro. E talvez, se ele fosse suficientemente esperto, o tio bisavô até pudesse ser salvo. Sonhando com salvamentos, mal reparou no brilho prateado a seus pés, antes de cair ao chão. Algo saliente se cravou na coxa e na mão estendida de Jared. Simon tropeçou também, caindo sobre o irmão e Mallory, que vinha apenas alguns passos atrás deles. Caiu em cima dos dois. Bolas! Berrou Jared, olhando em volta. O chão estava cheio de pedrinhas de Três Marias e de berlindes. Ui! Queixou-se Simon, tentando sair de debaixo da irmã. Sai de cima de mim, mal! Ui, uma ova! Respondeu Mallory, pondo-se de pé. Vou matar aquele diabretezinho de uma figa. Depois parou. Sabes que mais, Jared? Se encontrarmos o livro de Arthur, ficamos com ele. Jared olhou para ela. Ficamos? Mallory disse que sim com a cabeça. Não sei o que vocês pensam, mas eu estou farta de receber ordens e abusos de criaturas fantásticas.